eu selecionei 7 itens que eu creio que é o que Paulo nos diz que somos mais do que vencedores. Em primeiro lugar, eu acho que Paulo, ele nos diz que somos mais do que vencedores sobre a natureza da carne. Porque vencê-la é difícil, porque ela está em nós, está dentro de nós. Olha o que diz Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que Jesus está dizendo, que a nossa carne ela é fraca. E se Jesus está dizendo que ela é fraca, não diga a você que ela é forte. Porque tem gente que se acha forte, e tem fraquezas em alguma área da sua vida, em alguma área da sua natureza carnal, e diz que domina. Não, Jesus nos diz que a carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Eu creio que Paulo diz que somos mais do que vencedores sobre a nossa natureza caída da carne, porque nós podemos vencê-la, porque a natureza da carne, ela é terrível. Ela é terrível porque ela traz satisfação. Como que eu sou mais do que vencedor sobre essa natureza da carne? Eu sou mais do que vencedor quando eu vigio, quando eu estou atento, quando eu não brinco com a carne. Aquele que tem fraqueza na área da bebida, passe longe de um bar. Aquele que tem fraqueza na área sexual, fique longe de alguns sites. Aquele que tem fraqueza, e cuidado com o sexo oposto, para não ficar conversando, não dando conversinha fiada. É isso que está dizendo, vigie, fique atento. E ele está dizendo, vigie e ore. Eu devorar o que nesta hora? Para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu tenho que orar o Pai Nosso. Pai, não me deixes cair em tentação. É a palavra que Jesus nos deixa, que assim nós venceremos essa natureza. Qual é o conceito de Paulo de mais do que vencedor? O que são estas coisas que Paulo diz que nós vencemos? Em primeiro lugar, eu creio que nós vencemos a natureza caída da carne, que antes nos prendia ao pecado, que nos prendia ao vício, que nos prendiam aquele coração cheio de mágoa, de ódio, de rancor, de sentimento de vingança. Hoje não, nós somos libertos, por isso somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores do quê? Sobre o quê? Somos mais do que vencedores sobre o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jesus, na sua oração sacerdotal, João 17, diz assim, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Ele estava falando a meu respeito, a seu respeito. E não vos conformeis com este mundo, ou não se amoldem com este mundo, mas transformem pela renovação do vosso entendimento. Sabe o que Paulo está escrevendo? Paulo está escrevendo a uma igreja. Paulo está escrevendo a cristãos. Paulo não está escrevendo para pagão, para aquele que não tem Deus, não crê em Deus e não tem vida com Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Por quê? Porque tem gente dentro da igreja conformado com o aborto. Tem gente dentro da igreja conformado com a corrupção. Diz assim, mas todo mundo faz. A nossa nação está lameada neste processo e não tem problema. Não, ele nos chama para dizermos não. Não se amoldem, não se conformem. Não se amoldem, não se conformem, porque tem gente dentro da igreja se amoldando ao homossexualismo, a violência. Paulo nos chama, não se conforme. Por quê? Porque vocês são mais do que vencedores, e mais do que vencedor não tem época. Vamos ser chamados de caretas, de antiquados, seja lá o que for, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque nós não cedemos à modernidade, nós não cedemos à época, nós o que? Nos voltamos para a palavra de Deus e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Que somos mais do que vencedores. Sobre o quê? Sobre a desobediência. Satanás plantou a desobediência nessa terra.
Ele era chamado de Lúcifer, o anjo de luz, querubim ungido da guarda, mas ele se rebela contra Deus, na sua desobediência, e ele semeia a desobediência nessa terra, e a desobediência, ela é o maior pecado contra Deus. A primeira coisa que Deus requer de nós é obediência. Jesus veio, ele veio para os seus, de João capítulo 1, mas os seus não o receberam. E ele vai dizer no capítulo 3, você conhece o verso 16, extremamente conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas na sequência ele vai dizer o verso 18, que diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quando nós cremos em Jesus, cremos na sua obra, nós amamos a Deus, nós somos chamados para obedecer o convite de Jesus. Quando nós não obedecemos o convite de Jesus, nós estamos em desobediência, e a desobediência, ela é um pecado contra Deus. A desobediência, ela precisa ser vencida, porque ela começa num processo sorrateiro, e ela vai tomando proporções gigantescas. A desobediência, ela começa pequeno nos lares, e dos lares ela sai quando os filhos não obedecem pais, e das casas elas vão para as escolas, aonde alunos não obedecem professores. Ela sai, ela vai crescendo com a criança, ela sai da escola agora, ela vai para o trabalho, aonde não se obedece mais ninguém na empresa. Ela sai do trabalho e ela vai para a igreja, aonde se não respeita mais hierarquia dentro da igreja, e ela vai, a proporção final é que o homem não obedece mais a Deus. E isso é perigoso. Por isso que Paulo nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque nós andamos em obediência à palavra de Deus, nós andamos em obediência ao que o Senhor nos diz. Ele nos chama e nós declaramos: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Nós andamos em obediência. O mais que vencedor, ele vence o desafio de ser fiel, independente das circunstâncias da vida. Olha o que diz Apocalipse 2:10, ele diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer, saibam que o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição. Diga assim: perseguição. E olha o que ele diz: durante 10 dias, seja fiel. Diga: seja fiel. Olha o que ele diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Sabe o que ele está dizendo? Você é mais do que vencedor porque você é fiel, mesmo em meio a provações, em meio a perseguições, em meio a luta, você é fiel. E aí então nós somos chamados de mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Tendo vitória eu dou glória a Deus, mas tendo derrota eu também dou glória a Deus. Se Deus responde a minha oração, glória a Deus. Se Ele não responde, glória a Deus também. Se eu ando de carro, glória a Deus. Se eu estou de ônibus, eu também dou glória a Deus. Com dinheiro no bolso, eu dou glória a Deus. Sem dinheiro no banco, eu também dou glória a Deus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você tem que ser fiel. Fiel. Fiel à sua igreja. Fiel ao seu cônjuge. Fiel ao seu patrão. Fiel lá na sua família. Por que você casou? Casou? Agora seja fiel. Pôs filho no mundo? Seja fiel ao filho, honre o filho, é o que diz a palavra do Senhor. Nós somos fiéis. Sabe um quinto conceito de mais do que vencedores, que eu creio? Nós somos mais do que vencedores quando vivemos para Cristo, porque nós somos tentados a viver para os nossos desejos, para as nossas necessidades, para as necessidades existenciais que nós temos. Mas olha o que Mateus, capítulo 6, verso 25 e diante, diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, não com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Sabe o que ele está dizendo para você nesta noite? Talvez você esteja preocupado com amanhã, com a sua subsistência, com o seu boleto para pagar,
com o supermercado da semana, com as suas coisas. Olha o que Jesus está dizendo, não ande ansioso com isso, não ande. Ele vai continuar dizendo, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Olha o que Jesus está dizendo para você essa noite. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos, aqueles que não têm Deus, ele está dizendo, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Sabe quando eu sou mais do que vencedor? Quando eu sou mais do que vencedor, quando eu vivo a minha vida para Cristo. Eu deixo de lutar pela subsistência dessa terra em primeiro lugar e ponho Deus em primeiro lugar na minha vida. E ele diz que então quando eu o coloco em primeiro lugar, ele supre todas as minhas necessidades em glória em Cristo Jesus. Meu irmão, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. Ele vai acrescentar na tua mesa, ele vai acrescentar na tua casa, ele cuida de você. Está dizendo, eu cuido das aves do céu e você é muito mais valiosa para mim. É o que Deus nos diz. Então nós temos que ser mais do que vencedores quando nós nos chegamos diante do Senhor. Quando que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus? Eu sou mais do que vencedor quando eu venço os obstáculos que impedem a nossa vitória. Você conhece a história da mulher cananeia? Uma mulher vai até Jesus, ela tinha um filho endemoniado, uma filha endemoniada, ela estava desesperada, ela vai até Jesus, onde Jesus estava, os discípulos estavam ao redor dessa mulher, ela começa a clamar, Jesus, minha filha está terrivelmente endemoniada, liberta minha filha, cura minha filha, salva minha filha, e os discípulos vão dizer, olha, ele não vai te atender, ele não tem tempo para você, você não é judia, ele não vai atender. Sabe o que é o problema? Tem gente que cria obstáculos para chegar a Deus. Tem gente que está querendo dar a sentença para nós em lugar de Jesus. Você diz assim, olha, estou buscando Deus. Não, isso Deus não vai te atender. Olha, eu estou buscando, não, mas essa porta não vai se abrir. Tem gente que acha que tem o lugar de Deus. Tem gente que se antecipa ao que Deus vai falar. Só que aquela mulher fica lá e Jesus vai libertar aquela criança. Jesus vai libertar aquela mulher. Por quê? Porque mais do que vencedor é aquele que vence os obstáculos da vida. Sabe quando nós somos mais do que vencedor? Tem tudo para dar errado, mas nós não paramos, nós não desistimos, porque Deus é conosco. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero encerrar. Qual é o conceito de Paulo do que mais do que vencedor? Ser mais do que vencedor é quando nós vencemos o desafio de vivermos uma vida abundante nesta terra. João 10:10, Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Deus nos chama para viver uma vida e vida em abundância. E qual é o problema? A questão é que nós vemos gente na igreja há anos buscando, clamando, frequentando sistematicamente a igreja, mas tendo uma vida de frustrações, uma vida de tristeza, uma vida de solidão. E cadê esta vida em abundância que Jesus disse que nós temos que ter? E por que muitos não vivem esta vida em abundância? Porque estão presos à religiosidade.
E Jesus veio combater a religiosidade. O que Jesus fez? Ele combateu e criticou veementemente os fariseus. E ele veio nos dizer que o reino dos céus, o evangelho, ele não é religião, ele é um estilo vitorioso de viver. Por isso que ele diz: nós somos mais que vencedores, porque nós temos que ter um estilo vitorioso de viver, independente das circunstâncias. Como eu disse, há luta, há adversidade. João 16:3 vai dizer que no mundo nós temos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque ele venceu e nós vamos vencer. Nós temos que ter esse estilo de vida vitorioso. Olha, a coisa apertou, não tem problema, Deus é maior. A crise pegou, mas ela tem dia e hora para terminar. Olha, mas as fábricas estão chegando, mas nós vivemos a provisão do céu, nós vivemos o milagre de Deus, porque nós vivemos a vida e vida em abundância de Deus. Sabe o que é viver a vida abundante de Deus? A Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos, açoitados, estavam com as costas em carne viva de tanto apanharem, foram lançados na prisão, e a Bíblia diz cárcere interior, lá no fundo da masmorra, onde não havia luz, onde não havia ventilação, havia umidade, e estavam daquele estado, totalmente com as costas vermelhas, sangrando, num lugar cheirando mal. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam dando glória a Deus. Esse é o estilo de vida vitorioso. Apesar das adversidades, nós continuamos dando glória a Deus, porque Deus está conosco. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Se tivermos que entrar na cova do leão, Ele entra conosco. Se tivermos que ser jogados na fornalha de fogo ardente, Ele vai conosco. Esse é o estilo de vida vitorioso. Sabe que é o estilo vitorioso, de vida vitoriosa? É a de Pedro. Pedro foi preso, lançado na prisão. Herodes iria levá-lo à praça pública no dia seguinte para decapitá-lo, como havia feito com Tiago. Sabe qual era o estado de Pedro na prisão? A horas de ser assassinado. Você pode imaginar você no lugar dele, desesperado, ajoelhado, rogando: Deus, me socorre, pelo amor de Deus, vem em meu auxílio, Senhor, porque fui tão fiel, eu caminhei com o Senhor, eu larguei meu barco, eu larguei os peixes, eu larguei tudo, a minha rede, eu larguei a minha família para te servir, e agora o Senhor... Esse era o estado de Pedro? Não. A Bíblia diz que Pedro dormia, porque ele sabia que Deus estava no controle. Vai dormir porque Deus está no controle, minha irmã. Esse é o estilo vitorioso de vida cristã. Sabemos que Deus está no controle. A minha vida está nas mãos de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus que cuida. Sabe o que é estilo de vida vitorioso? É o do apóstolo Paulo. Ministrei terça-feira aqui passada, sua carta aos Filipenses. Por 16 vezes ele vai dizer assim: alegrem-se no Senhor, regozijem-se no Senhor. Você sabe aonde estava Paulo nesta hora? Paulo não estava de férias em Cancún, né? Paulo não havia ganhado uma herança milionária para dizer: alegre-se, alegre-se, fique alegre, não esquenta a cabeça não, se regozije no Senhor. Sabe aonde estava Paulo? Na prisão em Roma, esperando a sua sentença de morte, e ele dizia: alegrem-se no Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o estilo de vida abundante. Quem não tem um estilo de vida abundante, não tem satisfação em viver, não tem prazer em vir à igreja. Vir à igreja é peso, é cumprir obrigação. Orar é pesado, orar é chato, ler a palavra é cansativo. Esse é o estilo de gente que não tem uma vida abundante de Deus, porque quem tem uma vida abundante em Deus, ele fala assim: é a hora de irmos na casa do meu Deus. O salmista Davi: melhor é um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Sabe quem faz essa declaração? Davi. Davi era o rei de Israel.
Davi tinha convites para estar em grandes palácios, se assentar-se em grandes salas de banquetes, comer o melhor. Sabe o que diz? Nada é melhor do que estar na casa do meu Deus. Diz assim, não há lugar melhor do que estar no átrio da casa de Deus. Átrio é a porta, é o hall de entrada da casa. Está dizendo, só de estar no hall da entrada já é bênção, porque só no hall já tem milagre, porque a Bíblia diz que um coxo à porta do templo foi curado. Imagina dentro da casa de Deus, tem unção, tem graça, tem cura, tem virtude, tem libertação, tem poder de Deus. E qual é o resultado? Paulo diz, somos mais do que vencedores. Sobre estas coisas, que coisas? Somos mais do que vencedores sobre a carne. Somos mais do que vencedores sobre o mundo, sobre a desobediência, a infidelidade. Somos mais do que vencedor quando vivemos uma vida para Cristo. Quando vivemos uma vida e vida em abundância, somos mais do que vencedor. Diga assim, mais do que vencedor. Qual é a diferença entre vencedor e mais do que vencedor? Porque Romanos diz assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor. Diga assim, somos mais. Diga, eu sou mais do que vencedor. Qual é a diferença entre o vencedor e o mais que vencedor? O vencedor, com disciplina, ele vence. Com treino, ele vence. O vencedor, com técnica, ele vai vencer. São os jogadores, os atletas agora se preparando para as Olimpíadas. Estão treinando, estão se dedicando, estão suando e vão ser vencedores. Mas a diferença do vencedor para o mais que vencedor, o vencedor, ele só vence quando ganha. O mais do que vencedor, mesmo quando ele perde, ele ganha. O vencedor, ele ganha medalhas e taças. O mais do que vencedor ganha a coroa de glória da vida eterna. O vencedor, ele ganha os bens nessa terra. O mais do que vencedor ganha a vida eterna. O vencedor, ele é reconhecido pelos homens. O mais que vencedor é reconhecido por Deus. O vencedor, ele cruza a linha de chegada. O mais do que vencedor, ele cruza os céus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muito mais. Olha o que diz Romanos 8, verso 35, antes desse texto, para você entender o que Paulo quer dizer. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ele está dizendo, sabe, isso é luta, isso é prova. E ele está dizendo, será que isso vai nos separar do amor de Deus? Olha o que diz no verso 36, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Aí em verso 37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha o verso 38 que diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Nós somos mais que vencedores. A morte, a tribulação, a enfermidade, a crise, o desemprego, nada poderá nos vencer, porque o amor de Cristo é maior sobre a minha vida e sua vida. Ele morreu na cruz para que eu e você tivéssemos a vitória para toda a eternidade. Por isso nós podemos dizer, somos mais que vencedores em Cristo Jesus.